Boa noite a todos. É com grande prazer que volto a fazer uma palestra aqui no Lar Espírita Luz e Amor. Bom, o tema de hoje ele está baseado no livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Francisco Cândido Xavier, com a inspiração do seu mentor Emmanuel, né? Mas antes de falarmos sobre a palestra, vamos nos concentrar para a prece de início dessa palestra. Então vamos agradecer neste momento, com os olhos fechados e o coração aberto e repleto de amor, agradecer a Jesus, aos espíritos de luz que nos envolvem nesse momento em nossos lares, enquanto assistimos a esta palestra, agradecer a essa oportunidade bendita e que coloquemos no altar de nossa vida, né, as nossas dificuldades, nossos problemas, as nossas angústias, para que a equipe espiritual que trabalha nesse lar espírita possa envolver a todos, retirando qualquer coisa que não sirva mais e que possa preparar os nossos corações, os nossos pensamentos para o tratamento, para as energias que vamos receber através das palavras que vamos dizer. Agradeço ao Pai pela oportunidade bendita de estar aqui, de poder fazer esta palestra, de estar com todos os irmãos e irmãs aqui reunidos para falar do seu Evangelho. Obrigado, Pai, por mais uma vez termos essa oportunidade bendita. Gratidão a todos que estão assistindo e espero que Jesus e os Espíritos de luz possam tocar o coração de todos e fazer a transformação necessária. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bom, como eu estava dizendo, o tema de hoje foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 6, que tem como tema esforço e oração. E sempre no início de cada palestra, de cada tema, né, tem um parágrafo, né, em que dá a ideia de todo o contexto da lição, né? Então, nesse aqui é um tema extraído de Mateus, no capítulo 14, no versículo 23. E essa parte nos fala o seguinte: E, despedida a multidão, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Esses foram os dizeres de Mateus, né, que foram palavras de Jesus, foram observações feitas por Jesus. Bom, apenas só para complementar, meu nome é Luiz Fernando, né, o responsável pela palestra de hoje, e vamos dar início, então, falando um pouco disso. O que quer dizer esse esforço e oração? Bem, de vez em quando a gente pode observar que no mundo, né, surgem assim grupos religiosos, pessoas, né, que se reúnem até fazem retiros com o objetivo de o quê? De vibrar pelas lutas humanas, né? E como é que são feitas essas vibrações? Através de preces, orações, né, dirigidas, né, exclusivamente, né, concentrados todos juntos e tentando emanar, né, para a espiritualidade maior, bons fluidos que serão, né, vibrações que vão ser distribuídas para esse grupo específico que se visa atingir, né? E então nós vemos isso, então podemos pensar assim, mas será que realmente isso é 100% efetivo? E aí nós não podemos lembrar, por exemplo, dos monges do Tibete.
Os monges do Tibete, eles passam praticamente o dia todo em oração, né? E muitas vezes, né, essa oração, todo esse processo, né, que eles fazem, não surte o efeito necessário. E por que não surte o efeito necessário? Porque falta a ação. Então, se a gente tem o conhecimento, se nós conseguimos ter o contato com o plano maior, né, o que nos falta é fazer as coisas acontecerem. E isso em todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes uma pessoa fala assim, eu podia ter ganho na Mega Sena da virada. Eu também, todo mundo. Mas assim, o que é necessário fazer? Né? É ficar rezando e falar para ganhar na Mega Sena? Não, você tem que jogar. Se não jogar, não haverá prêmio, não haverá nem chance de ganhar, né? Ninguém vai plasmar um bilhete premiado e entregar para você, né? Então é necessário ter ação. E é assim que Jesus fazia. Então, como é que Jesus geralmente ele fazia no seu dia a dia? Né? Ele ia, auxiliava as pessoas, curava as pessoas, trabalhava a desobsessão, retirava espíritos que estavam atrapalhando irmãos e irmãs, né? Dava os seus ensinamentos, conversava com as pessoas. Ele sempre estava o quê? Em ação, em atividade, colocando em prática tudo aquilo que ele já era profundo conhecedor, porque muitas das leis, das regras, né, já foram trabalhadas por ele ainda no plano espiritual. Então era muito assim, e mesmo assim, depois que ele fazia a ação, né, que ele promovia tudo isso, através, né, durante a sua caminhada, a sua peregrinação, que ele fez por tantos anos, né, desde o seu nascimento, ele parava em alguns momentos e sozinho ele ia orar. Ele ia o quê? Fazer a conexão com o plano maior. Para que fazer isso? Primeiro, para muitas vezes se libertar daquelas energias que ele, né, durante o trabalho, muitas vezes pode ter assim, e mesmo assim buscar que o alimento para continuar a sua jornada, que ele sabia que não ia ser uma jornada fácil. Ele sabia que a sua jornada haveria muitas dores, muitas dificuldades. Né? E qual que é a diferença que nós temos para isso hoje, para Jesus? Se nós temos o Evangelho, se nós temos as lições, se nós temos as palestras, se a gente vê isso em vários livros, né? Qual é a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é orar, e isso a gente vê todos os dias. A gente vai fazer um evangelho, a gente vai fazer alguma coisa em nossa casa, geralmente acontece o quê? A gente fala assim, eu gostaria de saber quem gostaria de fazer a prece inicial, e muita gente se cala, né? É um simples prece de abertura de um trabalho, ou fazer um encerramento de um trabalho, né? E muitas vezes nós temos essa dificuldade. E muitos de nós, né, a gente sabe o que? O Pai Nosso, a Ave Maria, e muitos de nós usam essas preces, essas orações para quê? Para dormir, né? E muitos de nós começam, Pai Nosso que estás no céu, e daqui a pouco está dormindo, né? Então, qual que é a importância de a gente, durante um dia todo, fomos trabalhar no nosso trabalho diário, na nossa tarefa diária, e lá a gente tem que ter esse esforço, né? Esforço para nos melhorarmos e para melhorarmos aqueles que nós vamos encontrar por lá, né? Às vezes um amigo nosso está com dificuldade, precisa de um ouvido, precisa de uma palavra, precisa de um abraço, precisa de algo que traga conforto a ele.
ou uma amiga e assim por diante, né? E a gente tem que estar preparado para isso, porque não adianta a gente querer ajudar sem estar preparado, sem ter uma conexão espiritual, porque muitas vezes aquilo que poderia ser um bem vai ser um bem para a pessoa que está recebendo, mas muitas vezes vai trazer aquele incômodo, aquele problema para dentro de nós mesmos. Então é necessário, por isso que Jesus fazia isso. Antes de fazer qualquer coisa, ele se conectava, se preparava para depois agir. Porque é a mesma coisa que a gente ir para um campo de batalha sem entrar num tiroteio, sem estar com colete, sem estar protegido, né, do que pode vir, né, seja um tiro ou qualquer outra coisa, mas se você está protegido, vai ser muito mais difícil você ser ferido naquele combate, naquilo. E por que não falar que é um combate diário que nós temos, né, em relação a tudo que vivemos? Então Jesus em nenhum momento ele deixou nenhum dos lados, nem o lado do conhecimento, o lado da ação e o lado da oração. Ele sempre fez isso e mostrou através do seu evangelho que todos esses ingredientes eles se comunicam, eles se intercalam, eles são muito importantes. Não é só a atividade espiritual, né? Tudo é importante, a atividade material, né? Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente pode falar, nossa, mas eu fiz tanto, eu estudei tanto, tal, vou trabalhar. Só que às vezes a pessoa, ela não tem um método, ela não descansa o suficiente, né? E aí o que acontece? A gente acaba ficando desesperado, né? Porque o coração acaba muitas vezes falando, puxa, eu dou tanto, eu faço tanto, e o meu coração não está feliz, está seco, né? Então, e tem aqueles que não querem fazer nada e acabam sucumbindo o quê? Pela ociosidade, por não fazer nada. Então, o que a gente pode falar, né, desse texto, que a oração, ela ilumina o trabalho e a ação, ela é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, olha como é interessante. Quando a oração, ela nos prepara, ilumina aquilo que nós vamos fazer, enquanto que a ação, né, ela nos dá faz com que a gente coloque em prática, ela é a luz da nossa vida, né? E ela faz o que? Nos ajuda a nos espiritualizarmos e, consequentemente, evoluirmos, né? Porque a evolução, nós estamos aqui para isso, para sermos melhores, né, do que fomos ontem. E esta versão aqui que está falando com vocês é a minha melhor versão. Então é a minha melhor versão hoje, né? E com certeza, né, na próxima encarnação eu vou ter uma carga, né, que vai permitir que eu seja melhor do que eu sou hoje. E isso eu tenho certeza, porque eu tenho lutado, né? A gente tem trabalhado muito para isso. Né? Então, nós devemos sempre cuidar dos nossos deveres, né? Porque por isso é que estamos aqui, né? Mas nunca nos esquecermos, né, que nós temos que ir ao monte muitas vezes, né, buscar aqueles sentimentos mais nobres e que a gente possa orar em particular, recordando o que Jesus fazia. E por que orar em particular? Porque, como eu acabei de falar, a evolução, a nossa evolução, ela é individual. Eu não consigo crescer, evoluir pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu tenho que evoluir por mim. Né? E a gente eu sempre dou um exemplo, né, que essa parte do esforço, né? Deus, às vezes a gente fala assim, nossa, mas está tão difícil seguir, está tão difícil continuar nesta jornada e eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque é muito difícil, é muito complicado.
E a gente tem que entender que Deus, né, ele nunca coloca para nós uma cruz maior do que a gente pode carregar. Nós carregamos aquilo que foi colocado para nós. E quando muitas vezes a gente quer aliviar esse fardo, tem uma historinha que a gente vê às vezes no Facebook de várias pessoas carregando uma cruz, né? E aí uma das pessoas, né, um dos irmãos, ele fala assim: Senhor, minha cruz está muito pesada, eu posso cortar um pedaço? Aí ele vai e corta um pedaço da base, depois ele corta um pedaço de um lado, do outro, até que a cruz dele, que media, sei lá, 2,5 metros, ela fica mais ou menos com 1 metro. E ele carrega ela com maior facilidade no ombro, né? E aí quando chega num determinado momento em que há um abismo, em que ele vai ter que e que Deus fala para todos, olha, deitem as suas cruzes e atravessem esse penhasco, né, que é profundo, né, utilizando as vossas cruzes, porque esse é um obstáculo que vai ser difícil de ultrapassar. Então, todos deitam a sua cruz, né, e por cima dela eles atravessam como uma ponte. E esse irmão que achou que o seu fardo, a sua cruz era muito pesada, ele não consegue ultrapassar essa dificuldade porque a sua cruz estava pequena, né? Então, é, é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente acha que o nosso esforço para atingir um objetivo é muito grande. E não só no que eu digo na evolução espiritual, no dia a dia. Às vezes acontecem situações que nos colocam para baixo, né? Que nos fazem com que a gente se sinta muito mal, né? Mas são coisas que a gente tem que olhar de uma maneira diferente. A gente tem que abrir o leque, né? Abrir a nossa visão para que a gente não fique limitado, né? Naquele negócio, ai, por que comigo? Por que que eu não consigo, né? Deixar de lamentar por aquilo que a gente ainda não conseguiu, reconhecendo que muitas vezes esse esforço que nós fazemos, ele é importante para nos fortalecer, para nos dar condições de ultrapassarmos outros obstáculos, assim como a maioria das pessoas fez com essa cruz. Por quê? Porque eles acharam que eles podiam, né, eles se esforçaram para manter aquela, aquela cruz, aquele peso, né, necessário para vencer. Então, muitas vezes nós enxergamos como castigo, algo que não deu certo, uma situação difícil de nossas vidas. Mas na realidade, isso são provas, né? Nós estamos num momento, num planeta de expiação e provas, então vamos ter essas dificuldades. E nem sempre as coisas virão da maneira que a gente acha que é melhor. Muitas vezes as coisas, elas vêm no tempo e da maneira que Deus acha que tem que ser na nossa vida, e não do jeito que a gente acha. Porque se dependesse de nós, nós plantaríamos as sementes hoje para colher amanhã, e se desse hoje à tarde mesmo. Então, nós temos essa dificuldade de aceitar as coisas, mas nós sabemos, assim como está no Evangelho de Jesus, que não há esforço que não seja coroado, não há esforço, prece e ação que não seja coroado com êxito. Porque Deus, né, Jesus colocou, né, que se a porta estiver fechada, bata e ela irá se abrir. Não é verdade? Se a gente precisa de algo, vamos pedir e vamos ser contemplados com isso. E isso é muito importante da gente dizer, porque muitas vezes nós não temos o merecimento para receber uma determinada dádiva. Então nós temos que fazer o quê? Remar, buscar, né, essa possibilidade de atingir essa dádiva. E as oportunidades, elas vêm
diariamente na nossa vida. O que a gente tem que fazer sempre que for possível é agarrar aquela oportunidade naquele momento, porque se assim o fizermos, com certeza, né, teremos aquilo que almejamos, que queremos, mas nunca sem o esforço e principalmente sem a luz, a conexão que nós temos que fazer com o plano espiritual através da prece. Então, que tenhamos muito esforço, muita prece e principalmente que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos como conhecimento, né, através das nossas ações. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos então agora para a nossa prece de encerramento. Fechando os olhos da matéria, abrindo os nossos corações, vamos sentindo a conexão com essa espiritualidade amiga que nos envolve, que nos abençoa, que nos prepara neste momento para recebermos essa luz divina. Sentindo nesse momento, em nossos lares, aonde estivermos assistindo essa palestra, o envolvimento fraterno de todos os amigos espirituais que nos abraçam nesse momento, retirando tudo que não serve mais, aquele espinho, aquela angústia, aquela dor dos nossos corações, dos nossos pensamentos, e neste momento vão trabalhando novas energias, essas energias que vão enchendo o nosso coração de muita luz, de muita paz, de muito amor, agradecendo ao Pai por essa dádiva que estamos recebendo nesse momento e que essas energias de luz renovem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos preparem para que possamos colocar em prática, através das nossas ações, tudo aquilo que pudermos aprender nessa palestra, tudo aquilo que o nosso esforço permitir e principalmente que sejamos sempre em oração, conectados com o plano maior, buscando o alimento necessário para servir ao Mestre Jesus e buscarmos com certeza a nossa evolução. Gratidão, Mestre, por essa oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.